A paz do Senhor, queridos amigos, amados irmãos em Cristo Jesus. Alegria imensa poder estar com você mais uma vez na gravação das nossas lições da nossa Escola Bíblica Dominical. Denominamos aqui de EBD no Ar. É um departamento da Igreja Assembleia de Deus, aqui na cidade de Londrina, no estado do Paraná, tendo como pastor-presidente o pastor Elias Moraes. E somos felizes por poder estudar a Palavra de Deus. Estamos iniciando mais um trimestre, as lições bíblicas escritas pela nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, tendo como comentarista para esse segundo trimestre de 2021, o pastor Elinaldo Renovato, que nós vamos ter como tema para todo esse trimestre, nas 3 lições que nós vamos estudar, a respeito dos dons espirituais e os dons ministeriais, de uma forma, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Então, durante todo esse segundo trimestre, nós vamos estudar essas 13 lições a respeito dos dons espirituais e dons ministeriais. Tanto é que na lição de número 1, nós vamos estudar que, como título, que Deus deu dons aos homens. Deus deu dons aos homens. Na lição de número 2, o propósito dos dons espirituais. Nós vamos ver também os dons de revelação, poder, elocução, o ministério apostólico, o ministério profético, o ministério de evangelista, de pastor, mestre ou doutor. Vamos estudar também sobre o ministério do presbítero, bispo e ancião, que é praticamente a mesma coisa, sobre o diaconato e a multiforme sabedoria de Deus. Então, toda semana nós teremos aqui uma gravação de um rápido estudo de no máximo 30 minutos, 35 minutos, para dar a você a oportunidade de conhecer quais são as lições que vamos estudar, o tema e a dissertação de cada um deles. Está aqui para ministrar essa lição de hoje, para comentá-la, eu, pastor Ronaldo Massaruti Bis, e ao meu lado aqui o presbítero Carlos Alberto da Silva, superintendente da Escola Dominical aqui na Igreja Central em Londrina, e queremos que você seja participante conosco, entendendo esta lição e proporcionar a você um melhor entendimento para que você possa, através disso, se aprofundar no estudo para aplicar em sua sala de aula essa maravilhosa lição. Prazer tê-lo aqui, Carlos, para estudarmos a lição. Muito bom, pastor Ronaldo. Nossos queridos que estão aí nos acompanhando também. Jusley, que está ali na nossa técnica. Deus abençoe. Pastor Ronaldo, iniciando um novo trimestre, alguns assuntos aí estão coincidindo com o trimestre anterior, né? Principalmente quando se refere aqui aos dons, mas na lição desse trimestre existe uma amplitude um pouco maior com relação a esses dons. Então nós vamos estudar de uma forma bem didática, bem concisa no que concerne cada dom. E na lição de hoje, como o senhor mesmo disse, é mais uma introdução do que nós vamos estudar no próprio trimestre da lição, né? 1 Coríntios capítulo 12, nós temos aqui do versículo 4 ao versículo de número 6, Deus na Trindade, concedendo dons aos homens. Nós vamos ver no versículo 4 de 1 Coríntios 12, dizendo que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então nós vemos aqui a atuação do Espírito Santo. No versículo 5, ele vai dizer que há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo, falando a respeito de Jesus. E no versículo 6, que há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então nós temos aqui de uma forma bastante completa, complexa, Deus agindo no meio da igreja, dando dons aos homens para que esses ministrem nas igrejas, para que a igreja cresça em sabedoria, cresça na fé, cresça no conhecimento e cresça também de forma numérica. Essa é a vontade de Deus, Carlos, para a sua igreja. Muito bem, pastor Ronaldo. Esse tema ele é muito importante para os nossos dias, não somente os nossos dias, né, todo o tempo, porque realmente
o corpo de Cristo, como nós vamos ver um pouquinho hoje, ele carece, ele necessita desses dons para poder desenvolver a obra do Senhor. E o autor até coloca aqui na introdução, pastor Ronaldo, que a própria Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais. Então, quando nós estamos falando de dons, nós estamos falando de algo que vem da parte de Deus, algo que vem como presente, algo que veio ser dado. Mas vamos ver também que não é dado para o meu progresso, né? Para o meu desenvolvimento. É para o desenvolvimento da igreja, né? E também para que venha capacitá-la, né? Para desenvolver, para pregar o Evangelho, para cumprir o ID de Jesus. Então, na lição de hoje, nós temos essa verdade, esse princípio, e ele termina na introdução dizendo que, além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão, os dons divinos subsidiam os santos para que chegue à unidade da fé. Exatamente. Então, o primeiro ponto que nós temos da nossa lição vai nos falar que sobre os dons na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E nós queremos declarar que os dons espirituais são atuais e bíblicos. Né? Nós não somos daqueles que são sensacionalistas, que afirmam ou ensinam que os dons espirituais cessaram na época apostólica. Nós cremos que eles continuam a operar nos dias de hoje e Deus capacitando o homem segundo na sua época, segundo a sua vontade, segundo o seu querer, para o crescimento da sua igreja. No Antigo Testamento, nós temos aqui no dicionário bíblico do Wycliffe, que mostra que todas as palavras hebraicas no Antigo Testamento para dons, ela é traduzida como dádivas, né? E é a palavra hebraica Natan, que significa dar. Então, desde o Antigo Testamento, nós já vemos Deus operando por meio dos seus filhos, pelo meio daqueles a qual ele chamava, dando dons, né, trazendo dádivas aos homens, para que eles, através das dádivas recebidas de Deus, pudessem ajudar o povo de Deus. Né? Nós vemos aí que havia uma classe especial que recebia os dons, como os reis, sacerdotes, profetas e outros ainda, que recebiam esses dons para manifestar a vontade de Deus, para que eles pudessem observar e serem direcionados segundo o querer de Deus e houvesse milagres, houvesse curas, houvesse libertação, entendimento da palavra, compreensão, pudesse discernir entre o certo e o errado. Então os dons eram manifestos para que eles pudessem conhecer realmente o caminho que estavam andando, Carlos. Diferentemente do Antigo Testamento, né, pastor Ronaldo, nós temos a manifestação no Novo Testamento. Né? Se no Antigo Testamento, por exemplo, os dons não eram para todos, porque exigia-se que determinadas pessoas atuassem em determinadas áreas, por exemplo, como o pastor Ronaldo mesmo já disse, os sacerdotes, os reis, profetas, trabalhos específicos, com objetivos específicos, né, com princípios da divina inspiração de Deus e capacitação de Deus, para alguns homens, não para todos. Então, diferente dessa questão do Antigo Testamento, agora no Novo Testamento nós temos uma distribuição, vamos dizer assim, genérica, né? E não apenas para algumas pessoas, está à disposição de todas as pessoas. O autor coloca aqui que o mesmo dicionário informa ainda que ao longo do Novo Testamento a palavra dom aparece com diferentes significados, que se relaciona ao verbo grego dimoni, ou dimoni. Este verbo representa o sentido ativo da palavra dar, ou seja, agora na nova aliança esses dons estão disponíveis para toda a igreja, para todo aquele que busca, não somente mais para algumas pessoas. Por quê? Porque todos fazendo parte do corpo de Cristo, que é a igreja aqui, tem um trabalho, tem um objetivo, tem algo a desenvolver, pastor Ronaldo. E aqui ainda diz o seguinte, que na nova aliança esses dons, além de estar disponível para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, mas também ministre a cura aos doentes e proclame a salvação do Evangelho, a salvação do homem através do Evangelho. Então, através desses dons haverá o desenvolvimento, a igreja terá capacitação em todas as áreas, mas veja bem, dons, como nós estamos falando aqui hoje, não é somente dom de cura, dons de elocução, dom de
São todos os dons que são discriminados por Paulo em Romanos, em Coríntios e também em Efésios. São dons que capacitam a igreja para poder desenvolver. Ele também vai dizer aqui, o Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto através de Cristo Jesus e por isso podem receber os dons do Espírito Santo. Ou seja, a palavra de Deus diz que, pelo menos, cada um tem um dom da parte de Deus, pastor Ronaldo. E é uma dádiva para a igreja. Né? E para facilitar o estudo a respeito dos dons, criou-se de uma forma teológica 3 divisões para esse estudo, ou as 3 principais divisões. Nós temos aqui os dons de serviço, temos os dons espirituais e os dons ministeriais. E isso encontra-se registrado nas cartas paulinas, aos Romanos, 1 Coríntios e aos Efésios, né, que são versículos bíblicos, passagens bíblicas que vai nos nortear a respeito de como é o dom. Mas tudo isso foi criado de um sentido didático para que nós possamos estudar a maneira como Deus distribuiu esses dons aos homens, né, para que nós possamos entender e, além de entender, buscar, além de buscar, receber, para que possamos ser instrumentos do Senhor para a sua obra, para fazer o seu trabalho, para fazer aquilo que é necessário para o crescimento da igreja. Como muito bem colocou o presbítero Carlos, o dom não é particular, né, não é para engrandecimento próprio, não é para uso específico para si mesmo, nem para proveito, nem para seu próprio engrandecimento. O dom espiritual que é distribuído por Deus à igreja, ou aos homens e às mulheres da igreja, sendo redundante aqui, né, é para que haja um crescimento e um fortalecimento espiritual do corpo de Cristo. Cada um tem um dom, cada um recebe de Deus uma dádiva, e isso deve ser usado em conjunto, porque todos são membros do mesmo corpo, e cada um é útil para aquilo que foi chamado. Assim nos ensinou Paulo. Assim também os dons distribuídos à igreja é para que haja crescimento do corpo, fortalecimento e cura entre os membros que ali estão, que ali frequentam. Carlos, o ponto 2 vai nos falar aqui a respeito dos dons de serviço espirituais e dos dons ministeriais, né? Ou os dons relacionados ao serviço. Nós vamos ter aqui em Romanos 12 uma lista a respeito disso. Aqui em Romanos 12, pastor Ronaldo, no versículo 4, Paulo diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Aí no versículo 5 ele vai fazer essa comparação com o corpo de Cristo. Tanto nessa passagem como em outras, Paulo deixa claro que nós aqui, como igreja, nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. E esse corpo tem membros. Então, cada parte, cada membro tem o seu trabalho a ser desenvolvido. Assim como o nosso corpo físico, nós temos membros com diferentes funções, por mais que essas funções aparentemente não apareçam no dia a dia, por exemplo, nós temos a unha, nós temos os dedos, nós temos os pés, nós temos os nossos órgãos vitais. Tudo isso importa para o nosso corpo porque faz parte de um processo. Assim também Paulo fala do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo também carece, necessita, ele precisa que os seus membros estejam atuantes para que haja uma fortificação, um fortalecimento. O autor lembra muito bem aqui que um dos objetivos dessa união em torno do corpo, do desenvolvimento de cada membro através dos dons, leva a uma maior comunhão, e é isso que está falando realmente quando se fala em desenvolver o corpo, em fortalecer o corpo. Está falando de comunhão, está falando de liga, está falando de cada membro fazer a sua parte para que o corpo possa ter condições de desenvolver. Ele vai dizer aqui que a categoria de dons apresentada em Romanos 12 dá a ideia, além da manutenção dessa comunhão dos santos, mas também fala dos serviços, porque o membro, pastor Ronaldo, do corpo, ele não trabalha para si, ele trabalha para o corpo. Olha que coisa interessante. O nosso fígado, ele não trabalha para si, ele trabalha para o corpo. O nosso coração e da mesma forma os membros do corpo de Cristo.
Então, está se falando o quê? De serviço. Está falando de quê? Em nome da igreja, não no meu nome, no fortalecimento da igreja, do corpo, não no meu fortalecimento. Ele vai dizer aqui mais, que subentende que quem serve está prestando um serviço para alguém. Observe os dons de serviço usados pelo Paulo em Romanos, que eu acredito que nós não vamos dissecar aqui esses dons, né, pastor Ronaldo? Porque nós temos lições, não é verdade? Mas ele fala aqui assim, ó, ministério, ofício diaconal. Então tem pessoas que têm realmente dons nessa área. Depois ele fala aqui, exortação, aquela pessoa que está ali sempre usada por Deus para aconselhar, para encorajar, repartir, presidir, exercer misericórdia. Note que esses dons são relacionados com uma ação em prol do outro, ou seja, em prol do corpo de Cristo, e não de nós mesmos. E aqui ele fala, portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da igreja de Cristo, ou seja, o objetivo é o corpo de Cristo, pastor Ronaldo. Exatamente. Então vamos conhecer um pouquinho mais a respeito desses dons. Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então Paulo já pedia e rogava aos irmãos que eles conhecessem os dons, que eles não ficassem aí na dependência ou na ignorância, né, a respeito dos dons que Deus tinha ou tem concedido à sua igreja. Como nós já lemos lá no versículo de número 4, ele diz que há diversidade de dons, né, mas é o Espírito que opera. Então é Deus trabalhando na igreja. Há diversidade de ministérios, de trabalho, como foi dito aqui no caso do diaconato, né, que é um serviço para ajuda e serviço dentro da casa de Deus. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é Deus que opera tudo em todos. Então nós vamos ver aqui dentro dessa lista de Coríntios 12, há alguns dons distribuídos pelo Espírito, por Deus à igreja. Seja a palavra da sabedoria, seja a palavra do conhecimento, da ciência, seja o dom da fé, o dom de curas, a operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedades de línguas e interpretação de línguas. Voltando a frisar, esses dons eles não cessaram, né? Até parece que em alguns lugares, em alguns centros, não se vê mais a manifestação desses dons no meio da igreja. Mas é necessário. Deus continua ainda buscando e procurando aqueles que se dispõem a tê-los para a edificação do corpo de Cristo. Paulo mesmo disse, eu gostaria que todos profetizassem, né? Que todos buscassem um melhor dom. Então, depende de cada um de nós o interesse em buscar os dons para que Deus possa, segundo o seu conhecimento, a sua vontade, distribuí-los entre aqueles que são chamados para fazer parte do seu reino, né? O trabalho há para todos, mas tem que haver também um interesse. É como uma via de mão dupla. Deus quer dar dons aos homens, mas é necessário que os homens também desejem receber os dons para que possam trabalhar. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus quer conosco, mas é necessário buscar de Deus e buscar afinco aquilo que Ele tem na sua prateleira espiritual, os dons disponíveis, para que Ele possa nos dar aquilo que segundo Ele quer a cada um de nós. A nós basta buscar, pedir e clamar, né? Assim Deus vai derramar sobre a sua igreja os dons para que nós não sejamos enganados, para que sejamos cuidados, curados, para que nós tenhamos aí a palavra da sabedoria, para que manifeste em nós a manifestação do Espírito no conhecimento e discernimento do Espírito, tá? Então precisamos conhecê-los. Agora, para conhecer é necessário buscar, é necessário estudar, é necessário orar, é necessário clamar. Devemos ensinar isso à nossa igreja, para que os nossos membros possam entendê-los e buscar em Deus aquilo que é melhor e aquilo que Deus quiser distribuir. Para que não haja distorções nessa esfera, nós precisamos que as pessoas entendam que os dons são para o benefício da própria igreja e para que haja uma condução correta desses dons.
E no ponto 3, Carlos, nós temos aqui acerca dos dons ministeriais. Né? Quais seriam eles? Então, como nós vimos lá no ponto 1, os dons de serviço, né, que o serviço é em prol do próximo, da igreja, são dons relacionados, como nós já falamos, à questão do ofício, repartir, presidir, são diversos dons de serviço dentro da igreja. Os dons espirituais, muito bem explicado pelo pastor Ronaldo, né, que são os dons que são de origem sobrenatural, curas, tudo aquilo que ele relacionou, muito bem colocado. Então, da mesma forma que o corpo, um órgão serve ao outro e não serve a si mesmo, da mesma forma que o corpo precisa de estrutura, ele precisa também, veja que o corpo, a pessoa vive sem uma perna, olha que coisa interessante, ele vive sem um braço, mas ele não vive sem um coração, ele não vive se de repente perder o cérebro. Poxa, Carlos, que comparação você está fazendo? Eu estou fazendo que na igreja também. Nós precisamos, administrativamente, ter pessoas para coordenar, para administrar. Eu não quero comparar com uma empresa, mas Paulo nos leva a pensar dessa forma. Então, da mesma forma, a igreja precisa ser organizada. Jesus, ele zela tanto pela sua igreja que pela sua sabedoria, ele deixou dons nesta área para a igreja. Então aqui fala assim, pastor Ronaldo, que a epístola de Paulo aos Efésios vai classificar esses dons da seguinte forma: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, né? E qual que é o propósito? Né? Qual é o propósito do Senhor em concedê-los, em doar esses dons para a igreja, né? Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Capacitar para aquilo que nós aprendemos lá no ponto 1, os dons relacionados ao serviço. Então esses dons, eles vão direcionar, eles vão administrar, eles vão gerenciar e com a capacitação de Deus, evidentemente. Nós temos também, em segundo lugar, promover o crescimento da igreja local. Ora, nós temos que ter pessoas estrategicamente colocadas por Deus, e a igreja tem, para poder coordenar estas situações. Como que nós vamos promover o crescimento? Através de evangelismo, através de missões. Então são pessoas preparadas, capacitadas por Deus para desenvolver esta área. Terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. São pessoas vocacionadas por Deus para trazer enlevo espiritual, capacitadas por Deus para conduzir vamos dizer assim, os demais membros para uma coalizão com o objetivo do corpo. Qual é o objetivo do corpo? Crescer espiritualmente, crescer numericamente. E ele vai dizer que o Senhor deu à sua igreja ministros para servi-la com zelo e amor. Vamos deixar bem claro, esses ministros são pessoas colocadas estrategicamente em posições estratégicas, onde vão administrar, organizar, coordenar, mas acima de tudo estão servindo a igreja. Elas não podem pensar que estão colocadas ali porque são melhores. Não, pelo contrário. Jesus disse que aquele que quer realmente fazer a vontade dele tem que servir ao invés de querer ser servido. E ele vai dizer também aqui no finalzinho que está ligado também ao amor. Ele fala lá em amor. Por quê? E ele vai dizer aqui também, pastor Ronaldo, que o ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço. Se eu amo, eu vou me preocupar, eu vou ajudar, eu vou estender a mão. Então, no corpo de Cristo é o desenvolvimento. Então, quem está neste encargo, ele tem que pensar que ele está ali para servir e não para ser servido. Jamais a perspectiva centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento. O sacerdote tinha um dom, ele era um sacerdote. O rei tinha um dom, ele era rei. Ele era colocado ali por Deus. Tinha o dom recebido de Deus, então ele centralizava toda a sabedoria, todo o domínio. Na igreja não, a igreja é diferente.
Ele não pode pensar que ele está ali colocado num trono, colocado numa posição de pedestal. Não, ele não está acima dos demais. Se nós formos pensar nessa questão, ele estaria na mesma posição dos demais. Com relação, pastor Ronaldo, a obra é o serviço, eu sempre costumo dizer que o que é mais importante? Servir a mesa ou lavar os pés dos discípulos? Qual trabalho é mais importante? Jesus, da mesma forma que Jesus serviu seus discípulos, estendeu o pão e o cálice, mas também da mesma forma, com a toalhinha nas costas e uma bacia d'água, ele lavou os pés dos discípulos. Exatamente. E continuando agora para o nosso terceiro e último ponto, nós vamos ver a respeito dos dons usados lá na igreja de Corinto. Era uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Por isso Paulo escreve o capítulo de número 12 para nortear, para ensinar e para mostrar a forma correta para que os dons fossem utilizados. Era uma igreja muito problemática, tinha muitos defeitos, muitos erros, mas tinha ali também a manifestação expressa do Espírito Santo através dos dons espirituais. E é isso mesmo para que servem os dons. É para direcionar, para mostrar o caminho correto. Deus vai usar através dos seus filhos e vai se manifestar através dos dons para que a igreja ela possa se nortear, se consertar, entender, compreender a vontade do nosso mestre. Mas dentro daquela igreja de Corinto havia dois problemas, né? Alguns não acreditavam nos dons e outros usavam e abusavam dos dons, né? Nos nossos dias, nós temos aí alguns grupos que são sensacionalistas, ou seja, dizem que os dons não são mais usados na igreja, porque cessaram na época apostólica, e em alguns outros lugares, os dons são usados de forma bastante abusivas, colocando até, como disse o presbítero Carlos, alguma pessoa em pedestal, dizendo que, pelo fato dele ter algum dom, ele é superior aos demais, né? Então, nenhuma coisa e nem outra. Nós precisamos entender e resgatar a noção do serviço que Jesus Cristo nos ensinou nos evangelhos, pois os dons vêm diretamente de Deus para servirmos melhor a igreja de Cristo. Seja qual for o dom, seja ele de mestre, seja ele de profeta, de uso da profecia, seja para a cura divina, seja para manifestações espirituais, Deus faz isso não pensando naquele a qual ele usa. Claro que Deus pensa nele, mas o trabalho dele é para beneficiar a igreja num total, para que os ímpios vejam a manifestação de Deus e possam crer no Evangelho. Tanto é que no ministério de Cristo, além de pregar a palavra, ensinar a palavra e trazer a eles o conhecimento da verdade, Jesus manifestava, curando os enfermos, fazendo milagres e maravilhas para que eles crescem em Deus, né? Não era para elevação ou para mostrar que ele era Deus, mas para que através das obras os homens pudessem crer em Deus e se dobrar aos seus pés. Assim são os dons à igreja, eles são muito importantes para que sejam manifestados no meio da igreja. E para isso, Carlos, o ponto 2 aqui, a diversidade de dons. A diversidade dos dons, né? É interessante que Paulo vai dizer lá no versículo que o pastor mesmo leu, ora há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então é interessante que ele está falando de diversidade e ao mesmo tempo está falando de unicidade. Sim. Né? Tanto do Espírito quanto da igreja. A igreja ela também tem essa unicidade. É interessante que ele fala aqui, o autor, ele vai falar que o que nos chama atenção na lista dos dons não é os 9 dons, né? Não é cada dom, mas sim a forma com que o Espírito Santo trabalha no meio da igreja. Ele vai distribuir os dons conforme ele entende ser necessário. Essa diversidade que é algo maravilhoso que acontece no nosso meio. Porque o Espírito Santo, ele vai enxergando cada lacuna onde necessita ali uma capacidade, um talento, um dom, de repente algo ministerial, gerencial,
enfim, são tantos dons que particularmente eu creio que Paulo não fechou, ele não queria fechar a lista desses dons. Tanto é que existem outras passagens que falam de dons também. Eu acredito que existem também outras formas de entender esta relação de dons. Então o Espírito Santo ele vai trabalhar, apesar da igreja ser um corpo, né? Ele vai distribuir cada necessidade, ele vai colocar um dom, uma capacidade. O autor vai colocar aqui também a respeito o comentário bíblico pentecostal no Novo Testamento tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado esses 9 dons por serem adequados à situação que havia em Corinto, ou seja, aquilo que o pastor Ronaldo colocou, Paulo estava respondendo, ele estava colocando ali alguns conselhos e chamando a atenção daquela igreja com relação a vários aspectos, inclusive com relação aos dons espirituais, né? O autor coloca aqui também, pois se compararmos a lista de Coríntios com Romanos e também de Efésios, veremos que existem que outros dons são relacionados de acordo com a necessidade de cada igreja local. Uma coisa a se ressaltar, que determinado dom que é, de uma forma mais amplamente direcionado para uma igreja, não necessariamente vai ser direcionado para outra, ou para uma congregação, ou para outra congregação. Por quê? Porque é o Espírito Santo que entende aonde ele tem que colocar determinados dons. Nós temos, por exemplo, igrejas que são altamente missionárias. Nós temos igrejas que são altamente doutrinárias com seus membros, né? Uma exposição da palavra excepcional, acima da normalidade. Por quê? Porque o Espírito Santo entende ser necessário aquela capacitação, aquela distribuição desses talentos, né? Não necessariamente, então, cada igreja vai ter os mesmos dons de outra igreja. Isso que é importante nós relacionarmos, pastor Ronaldo. Sim, e para fechar, já foi bastante comentado, só algo me trouxe aqui a atenção, no ponto 3, a respeito da igreja de Corinto, que nós precisamos não ter autossuficiência, mas termos humildade. Tá? É isso que eu quero comentar com você. O orgulho, a exaltação pessoal não deve fazer parte da vida do cristão. Assim como aqueles que estavam na igreja aos Coríntios, né, usavam dos dons de línguas de tal forma que havia uma desordem dentro da igreja na hora do culto. Então foi preciso que Paulo se manifestasse ensinando à igreja de Corinto a forma correta de usar os dons espirituais. Tinha alguns que se exaltavam por ter recebido esses dons, mas nós não devemos agir dessa forma. Se Deus agraciou alguém ou capacitou alguém com algum dom, esse dom deve ser usado para benefício do próximo, né? Pelo amor, buscando a melhoria de cada um de nós, né? Não é à toa que logo após do capítulo 12, quando Paulo fala a respeito dos dons espirituais, no capítulo 13 ele vai falar que o amor é principal, né? Que pode haver profecias, que se não houver amor, de nada adianta, né? Então ele vai mostrar que o amor é superior a qualquer outra coisa, né? Então fica aqui, Carlos, sim, a lição do dia de hoje, né, de uma forma rápida, sucinta, a respeito que Deus deu dons aos homens e para que nós possamos usá-la de uma forma bastante correta, bastante ampla, nas salas de aula onde vamos ministrar, para que haja edificação do corpo de Cristo. E eu gostaria de deixar uma palavra final, dizendo que não existe diferença de dom, tudo é dom. Tanto os dons de serviço, como os dons espirituais mencionados por Paulo no capítulo 12, e assim também os dons ministeriais. Todos têm o mesmo objetivo. Então, por mais que haja perante a igreja alguma diferença de postura, porque é normal, nós precisamos ter respeito realmente, cada pessoa no seu devido lugar, e a Bíblia fala, honra quem honra. Mas diante de Deus, são todos iguais. O objetivo é o crescimento do corpo de Cristo. E na conclusão, pastor Ronaldo, mais uma vez, ele vem dizer para nós que esses dons, como foi falado lá no início, que
que não ficaram na época da igreja primitiva. Esses dons ainda existem, eles são necessários, eles precisam ser buscados, que cada um de nós possamos estar à disposição do Espírito Santo para poder receber e dar, entregar-se cada vez mais para a igreja. É isso aí. Fechamos então a primeira lição. A próxima lição, no próximo sábado, o propósito dos dons espirituais. Terá outro professor, outro mestre ensinando esta lição, e que Deus te abençoe e que possa estar conosco aí nas 13 lições desse segundo trimestre do ano de 2021. Que Deus te abençoe grandemente. Amém.